was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Olá a todos. Nessa aula 4, então, a gente vai trabalhar com um banco de dados. Então, em vez de utilizar o Calc, a gente vai utilizar um programa chamado Base. Então, basta vocês digitarem Base aqui, B-A-S-E, e abrirem o LibreOffice Base. Esse programa ele é similar ao Access do Microsoft Office, ok? Ele serve para a gente criar um banco de dados para poder analisar várias pessoas, por exemplo, vários pacientes dentro desse banco de dados e definir vários critérios para essa análise. Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente vai montar um banco de dados de análise de um laboratório de análises clínicas. Então a gente vai deixar aqui a opção criar um novo banco de dados mesmo. Próximo. Sim, pode registrar o banco de dados para mim. Vamos abrir o banco de dados para edição, então. Então, eu posso clicar aqui em finalizar. E eu vou salvar esse banco de dados na área de trabalho como prática 4. Ok? E aqui dentro a gente tem 4 opções, então. A gente tem as tabelas aqui, que a gente pode criar tabelas para vários setores diferentes dentro do laboratório. A gente tem a opção de consultas para consultar os dados que a gente colocar dentro desse banco de dados. Tem os formulários que são utilizados para colocar os dados dentro desse banco de dados. Então, eles são formulários igual aqueles do Google Forms, ou Google Formulários, né, em que você tem várias opções e você vai preenchendo. E no final, esses dados vão ficar dentro do banco de dados, estruturados de uma forma que é conhecida, que foi criada pela gente. E a gente tem aqui relatórios, então, para poder gerar relatórios desses dados também. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é criar uma tabela no editor. Então, a gente clicando em criar tabela no editor, ele vai abrir a seguinte tabela aqui para a gente, essa seguinte janela aqui, onde a gente vai criar a nossa primeira tabela. E aqui a gente vai colocar os dados, então. Eu vou digitar aqui os dados, então, e vocês podem ir digitando no de vocês também. Primeiro é ID paciente. Para ID paciente, ele vai ser um número que vai identificar esse paciente, por isso ID paciente, ok? Esse número identificador, então, ele vai ser um número do tipo Big Int, um número inteiro grande, ok? Porque a gente vai ter números indo de 0 até o infinito aqui. E esse, então, como descrição, é um número de identificação do paciente. Número de identificação do paciente, então. E esse número de identificação, ele vai ser um número chave, ele vai ser uma chave primária aqui para a gente. Porque eu vou ter tabelas relacionando diferentes áreas dentro do banco de dados. Para essas tabelas, eu vou ter sempre um número identificador que vai servir de chave para identificar entre uma tabela e outra qual que é o meu paciente, por exemplo, né? Para eu saber que a segunda tabela que veio, por exemplo, dentro de um dos setores dentro desse laboratório, digamos, setor de hematologia, que aquela tabela com aqueles dados veio do paciente 1, ou que a tabela 2 veio do paciente 1, e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar como chave primária. No momento em que a gente for associar a chave primária com a chave secundária, vocês vão entender melhor como é que funciona isso visualmente. Mas a chave primária é um número, então,
que serve para correlacionar essa minha tabela aqui com a chave secundária de uma outra tabela qualquer, ok? Eu vou então digitar aqui os valores todos e vocês podem ir copiando na tabela de vocês. Então, terminando aqui, vejam que no caso do CPF, eu deixei ele como texto mesmo, em vez de colocar ele como um número inteiro, big int, ou como number, ok? Por que eu fiz isso? Porque no CPF a gente vai ter ponto também. Então, o padrão é 000.000.000, dígito 00. Identidade é a mesma coisa. No CEP a gente pode colocar número, no número também, que é o número da casa aqui, do endereço, e no caso da data de nascimento eu coloco date aqui, que o padrão é uma data. E no caso da foto eu coloco aqui imagem, porque aí eu posso fazer o update de uma imagem dentro do banco de dados, ok? O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir quais valores são automáticos e quais têm entrada obrigatória. Então, o ID paciente aqui, por exemplo, ele é um valor automático. Então, eu venho aqui, eu seleciono aqui ID paciente aqui em cima, venho em alto valor aqui e seleciono sim, que é um valor automático. Por quê? Para cada paciente que for adicionado, ele vai aumentar esse número sozinho, automaticamente. Então, o primeiro paciente que for acrescentado, ele vai ser o paciente 0, o segundo que for acrescentado vai ser o paciente 1 e assim por diante, ok? Cada um vai receber um número automaticamente. O restante aqui, todos esses valores que estão com asterisco, eles são valores obrigatórios. Então, eu vou colocar a entrada obrigatória sim para todos eles, exceto foto. Então, aqui, nome, entrada obrigatória, sim. CPF, entrada obrigatória, sim. Identidade, vou colocar um asterisco aqui que está faltando. Entrada obrigatória, sim. Endereço, também. Número, também. Cidade, estado e CEP também são valores obrigatórios. Então, cidade, sim. Estado, sim. CEP, sim. Data de nascimento, sim. Ok? Então, eu coloco valor, entrada obrigatória para todos esses valores aqui, exceto foto. Foto não é obrigatório. Ok? Eu posso, então, salvar essa tabela. Eu vou salvar ela como cadastro de pacientes e vou clicar em OK. E aí eu posso fechar essa janela aqui. Eu vou voltar aqui então para a janela inicial do programa. Agora eu vou criar uma outra tabela onde eu vou colocar os exames que vão ser feitos por esses pacientes, ok? Então a gente vai completar essa tabela também e depois a gente vai fazer uma ligação entre elas. Nessa segunda tabela, a chave primária vai ser a ordem de serviço, que é a ordem que define, que vai ser um número que vai definir qual foi a ordem de serviço daquele paciente para aquele caso. Então, para cada vez que ele vier ao laboratório, ele vai ter uma ordem de serviço diferente. Então, eu vou clicar aqui e colocar como chave primária. Clico aqui nesse quadradinho com o botão direito e clico em chave primária. Ok? E aí eu posso ir completando essa tabela. Eu vou digitar tudo aqui e vocês digitam no computador de vocês também. Então veja aqui que nessa tabela eu tenho exames de 3 setores. Eu tenho do setor de urinálise, de microbiologia e de hematologia. No de urinálise a gente tem o pH da urina, densidade da urina e presença de leucócitos na urina. De microbiologia a gente tem antibiograma da cultura da urina para ver resistência à amicacina e ampicilina. São 2 antibióticos utilizados.
E no caso da hematologia, o que a gente tem é o número total de leucócitos, número de linfócitos e número de neutrófilos. Ok? É uma tabela bem resumida dos exames. Eu poderia ter uma tabela para cada um dos setores dentro do programa, em que eu colocaria vários outros resultados, mas eu vou simplificar aqui, vamos trabalhar apenas com 2 tabelas para ficar mais fácil da gente visualizar como é que funciona o programa. Ok? Eu vou colocar então aqui todos os valores que estão com asterisco, a gente vai colocar como entrada obrigatória. Cuidado para não marcar outro valor aqui. E na ordem de serviço, a gente vai colocar outro valor, sim. Porque a ordem de serviço também é um número que vai ser gerado automaticamente. Para cada ordem de serviço que for gerada, vai ter um número único que vai ser gerado automaticamente, ok? Então eu venho aqui, clico em salvar e posso salvar essa tabela como cadastro de exames. E clicar em OK. Fechar essa tabela. Agora a gente vai fazer a relação entre essas tabelas. O que significa essa relação? A gente vai mostrar qual o valor que existe de igual entre as duas, que serve como identificador para a gente saber que aquele exame veio daquele paciente. No caso, a gente vai ligar a chave primária da primeira tabela, que é o cadastro de pacientes, com a chave secundária da segunda tabela, que é a de cadastro de exames. Então eu vou aqui em ferramentas, relações, eu adiciono as 2 tabelas, é só dar 2 cliques em cada uma delas e fechar aqui. Depois eu venho aqui em inserir nova relação. E aí eu vou utilizar aqui em cadastro de exames o ID paciente, que é a chave secundária de cadastro de exames, e em cadastro de pacientes a chave primária, que é ID paciente também. Então o ID paciente ela é a chave primária do cadastro de pacientes e a chave secundária do cadastro de exames. É ele que vai fazer a correlação entre os dois. A ordem de serviço é a chave primária do cadastro de exames. Se eu tivesse outras tabelas abaixo aqui dessa de cadastro de exames, uma para cada setor, elas teriam também a ordem de serviço como se fosse uma chave secundária para poder interligar essas duas tabelas. Então é sempre assim, uma ligação entre uma chave primária e uma chave secundária. Eu posso clicar em OK e aí eu vejo aqui a ligação entre a chave primária do cadastro de pacientes, que é ID paciente, e a chave secundária do cadastro de exames, que é ID paciente também, ok? Eu posso salvar essa relação e fechar aqui. Então eu já tenho a relação pronta entre as 2 tabelas para poder retornar esses valores. Após fazer isso, a gente pode então criar o formulário agora para a gente poder inserir os dados. Então vamos clicar aqui em formulários e vamos aqui em assistente de formulário. O assistente de formulário ele vai ajudar a gente a criar esse formulário. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui cadastro de pacientes. Venho aqui nessa setinha dupla e dou um clique para ela jogar todos os dados aqui para o campo de formulário, ok? A hora que a gente acabar de fazer esse cadastro aqui, eu acho que vai ficar melhor de vocês visualizarem o que a gente está fazendo, o que a gente está criando, o formulário que a gente está criando para poder jogar os dados dentro do banco de dados, ok? Vou clicar aqui em próximo, adicionar subformulário e vou clicar aqui em subformulário baseado em seleção manual de campos, ok? Para a gente poder
dizer quais os campos do subformulário vão aparecer. O subformulário vai ser a segunda tabela, a tabela com os exames. Então, próximo. E aí eu tenho aqui cadastro exames, eu posso clicar aqui nessas duas setinhas para poder jogar todos esses campos aqui para aparecerem no cadastro de exames, no subformulário. Ok? Então a gente vai ter um formulário em cima, que vão ser os dados do paciente, e um formulário embaixo, que é onde a gente vai cadastrar os exames daquele paciente. Após fazer isso, a gente pode clicar aqui em próximo, e aí aqui eu vou definir então o campo que é associado entre eles, que é ID paciente, que são as chaves primária e secundária, primária da primeira tabela e secundária da segunda tabela. Então eu vou utilizar ID paciente para poder relacionar essas duas tabelas. E aqui agora a gente já começa a visualizar como é que vai ficar esse formulário. Eu vou manter esse segundo formulário aqui, mas aqui no primeiro eu vou clicar aqui na última opção para poder ficar, para que ele fique nesse layout aqui, em que a gente pode adicionar os dados, ok? Vou clicar aqui em próximo, próximo de novo. Eu posso escolher a cor aqui, eu vou colocar uma cor cinza no fundo, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Próximo, definir o nome do formulário. O nome do formulário é cadastro de pacientes mesmo, eu não vou modificar aqui. E aí eu vou clicar aqui em modificar o formulário, porque eu quero modificar a disposição desses campos todos aqui. Vou clicar em concluir. E agora a gente pode vir aqui e editar esse formulário, colocar aqui a foto, onde vai ficar a foto do paciente, diminuir aqui CPF, por exemplo, é um número que é menor do que isso, eu posso diminuir o campo, posso diminuir o campo estado também, que eu posso utilizar só MG, por exemplo, para estado, eu posso colocar ele aqui em cima, clicando nele. Eu posso modificar o meu formulário da forma que eu quiser, para ele ficar melhor de ser visualizado na hora de cadastrar os dados. Então vocês podem modificar aí da forma que vocês acharem melhor, ok? É só ir clicando, clica nesses quadradinhos para diminuir ou aumentar e clica no centro para poder arrastar, ok? E aqui embaixo eu tenho a tabela, eu vou clicar nela, clico nesse quadradinho e aumento ela aqui, porque senão ela fica colabada lá embaixo. Então aumenta essa tabela aqui, onde eu vou cadastrar os exames. E aí eu posso salvar esse formulário para poder trabalhar com ele, e eu posso fechar aqui. Depois de pronto, vocês vão vir aqui em cadastro de pacientes, que é o formulário que vocês acabaram de criar, e dar 2 cliques, e agora ele está pronto para poder inserir os dados. O campo ID paciente é um campo automático, como a gente já tinha colocado lá, que é alto valor sim. Então ele já gera um número para a gente, um número 0, por exemplo. Aqui em nome eu vou colocar o meu nome, por exemplo, Ciomar Soares. Eu sou o primeiro paciente deste laboratório. Vou colocar o CPF, estado, identidade. Vou colocar aqui também um valor qualquer. Endereço. Eu vou colocar algum endereço da faculdade mesmo. Estou inventando aqui. O estado de Minas Gerais já está lá. O CEP eu poderia ter aumentado o tamanho aqui, né? Mas agora já foi. Data de nascimento.
E aí eu tenho os campos aqui, ó. Veja que ele já gerou o ID paciente com valor 0 aqui para mim, que eu sou o primeiro paciente. E aí eu posso acrescentar os valores aqui para o pH da urina, para a densidade da urina, leucócitos e para cada um dos exames aqui, certo? Eu posso acrescentar novos exames e acrescentar novos pacientes utilizando essas setas aqui de baixo, ok? A partir do momento que eu acabo de preencher aqui esse registro, eu vou ter a opção de criar um novo registro para colocar um novo paciente e assim por diante. E aí eu posso utilizar essas setas aqui para pular de um registro para o outro. Para o primeiro registro, o último registro e assim por diante, entre um paciente e outro. Mas o que a gente vai fazer é fechar aqui e vamos abrir uma tabela que já está pronta com os dados já inseridos. Eu vou salvar esse arquivo aqui, ok? Vou fechar esse banco de dados. É essa versão que vocês vão me enviar até esse ponto aqui. E eu vou abrir agora uma nova tabela para vocês visualizarem como que a gente faz para pesquisar nos dados do banco de dados depois de pronto. Então, fechando aqui. Então, vocês vão copiar esse link aqui, vão digitar esse link dentro do browser de vocês, seja o Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer. E aí vocês vão baixar o arquivo que está aqui dentro, clicando aqui nesses 3 pontos e vem aqui em baixar. Para alguns outros pode aparecer a opção de baixar aqui em cima. Eu vou clicar aqui e baixar o arquivo. Vamos baixar ele na área de trabalho, não sobrepor ele aqui ao Prática 4. Vamos salvar esse arquivo e abrir ele. Ok? Aqui em formulários, vejam que aqui também tem cadastro de pacientes. É a mesma tabela, só que agora, aqui dentro, eu já tenho cadastrado exames de diversos pacientes. Então, por exemplo, digamos que o Albert Einstein é o paciente número 0 e ele fez exames 3 vezes dentro desse laboratório. A ordem de serviço 0, a ordem de serviço 1 e a ordem de serviço 2. Então, em 3 datas diferentes. Dentro desses exames aqui, então, eu tenho aqui os valores que foram encontrados para cada um dos exames. Presença de leucócitos na urina, resistente à amicacina, sensível à ampicilina. Aqui não diz qual que é a bactéria que foi encontrada na cultura de urina, né, por exemplo, mas ele me diz se foi resistente ou sensível. E aí no hemograma a gente tem aqui a quantidade de leucócitos totais, a quantidade de linfócitos, a quantidade de neutrófilos e assim por diante, ok? O valor aqui está errado, viu, gente? Mas, enfim, esses são os valores que foram encontrados. Aqui deveria ser um valor menor. Mas esses foram os valores encontrados aqui para cada um desses casos. E aí a gente consegue aqui, ó, ir pulando para outros exames, 1, 2 e 3, etc. E aqui nessa outra seta, a gente consegue pular para o último exame ou para o primeiro. Ok? Então aí a gente consegue visualizar aqui esses dados do paciente, mas saindo dessa tabela a gente pode ir lá em consultas, e nas consultas é que está o verdadeiro poder dessa ferramenta, porque nessas consultas a gente consegue definir o que a gente quer visualizar. Se a gente quer visualizar, por exemplo, só os casos em que tem uma grande quantidade de leucócitos e assim por diante. Então eu posso clicar aqui em consulta dos dados dos pacientes. Eu tenho 3 pacientes, Albert Einstein, Charles Darwin e Nikola Tesla, ok? E aqui tem o resultado já de uma consulta. Mas como é que eu faço essa consulta? Se eu fechar aquela janela, venho aqui, clico no botão direito e vou em editar, eu tenho aqui as opções, onde que eu vou colocar, por exemplo, eu quero que me mostre só os exames que têm presença de leucócitos, que sejam resistentes para amicacina e que tenham leucócitos acima de 6.000. Aí, depois de fazer isso, eu salvo essa tabela com esses dados que é de pesquisa que eu pedi aqui, fecho ela
dou 2 cliques nela, ele já me mostra aqui todos os casos em que tem presença de leucócitos, resistente à micacina e leucócitos acima de 6.000, ok? Então eu consigo definir inclusive quais campos eu quero que apareça, se eu quero que apareça ampicilina e neutrófilos também, se eu quero que apareça outros campos ou não. Então essa ferramenta você consegue correlacionar. Então, por exemplo, se você tiver uma tabela muito grande com dados de diversos pacientes e você quer relacionar sintomas entre eles, por exemplo, você pode colocar: eu quero apenas que ela me mostre os pacientes que apresentam este sintoma e que não apresentam tais outros sintomas. E aí ela vai retornar para vocês o resultado de todos esses pacientes, para vocês já trabalharem direto com eles e não precisarem ter que ficar procurando na mão quais são os pacientes que têm ou não aqueles casos, ok? Então era isso que a gente tinha para ver nessa aula, e então é só mandar aquela outra tabela prática 4 por e-mail, e até a próxima.